Falar sobre providências preliminares é prosseguir, né, naquela sequência lógica do processo. Você teve o prazo da contestação, e aí você, após o prazo da contestação, você vai ter as providências preliminares. A primeira pergunta que se faz nas providências preliminares, a contestação foi apresentada? Primeira pergunta. A contestação foi apresentada? Porque se não foi, o juiz vai ter que analisar acerca dos efeitos da revelia. Aplica ou não os efeitos da revelia? Se ele aplica os efeitos da revelia, presunção de verdade, e não há mais provas a produzir, ele tem que sentenciar. Então veja que interessante. Veja que interessante. Eu tenho petição inicial, cite, citação, audiência de conciliação, tem a contestação que não foi apresentada. A partir daí o juiz fala, aplico os efeitos da revelia? Aplico, sentença. Sentença. Não tem papo. Aí é julgamento do processo. Veja que você, ao olhar para esse processo que foi julgado, sem que a contestação fosse apresentada, nessa fase, você não vai vislumbrar as outras fases que a gente já comentou aqui. Você não vai ver a fase das provas, você não vai ver o saneamento do processo, né? Você não vai ver a audiência de instrução e julgamento, né? Você vai ter a sentença. Mas, quando o juiz ele analisa a contestação, ele automaticamente saneia o processo neste momento e profere sentença. Mas só que você não vai observar isso. Sanear o processo é sanar nulidades. É verificar se existem mais provas a serem produzidas. Mas ele faz isso naquele momento. Então veja que aquelas fases do processo que eu mapeei com vocês na linha do tempo, muitas vezes são imperceptíveis. E muitas vezes elas são imperceptíveis, mas elas ocorrem. Elas podem muitas vezes serem imperceptíveis, mas elas ocorrerem. Então as providências preliminares, elas são basicamente três. São basicamente três providências. A primeira é a não incidência dos efeitos da revelia. Isso está lá no artigo, a partir do artigo 347. Então, primeira, o juiz não aplica os efeitos da revelia e manda o autor apresentar e especificar as provas com as quais pretende provar o fato constitutivo do seu direito. Por isso que tem um despacho que chama-se assim, especifique o autor as provas que pretende produzir. É quando o juiz não aplica os efeitos da revelia nessa fase. Tá? Então, ele não aplica os efeitos da revelia e manda o autor comprovar, apresentar as provas com as quais ele pretende comprovar o fato constitutivo do seu direito. Então, essa é a primeira providência preliminar. Especificação de provas. Por quê? Porque o efeito da revelia não incidiu. Segundo, o juiz, ao observar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, manda o autor apresentar réplica. Então veja, primeiro, vamos lá, devagarinho, didaticamente, forma didática. Primeira providência preliminar, especificação de provas. Por quê? Porque o juiz não aplicou os efeitos da revelia. Segunda providência preliminar, a contestação é apresentada, tá? Não tem nada a ver com o primeiro. Segunda providência preliminar, nessa hipótese, a contestação é apresentada e na contestação o réu traz fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Então, na contestação, o réu alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesta hipótese, em que são alegados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o juiz dá 15 dias para o autor apresentar a sua réplica. Essa é a segunda hipótese. Terceira hipótese é quando o réu traz questões preliminares, aquelas lá do artigo 337. Então, quando o réu trouxer questões preliminares do artigo 337, o que o juiz vai fazer? Que dá 15 dias para o autor se manifestar sobre as questões preliminares. Tá? E aqui eu esclareço algo importantíssimo. Sabe qual? Muitos operadores do direito, muitos estudantes de direito acham que a réplica ela é simplesmente um direito do autor. A réplica, meus amigos, não é um direito do autor. Apresentada a contestação, nem todos os casos em que a contestação é apresentada haverá réplica. Por quê? A réplica só cabe quando houver alegação de fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor e ainda quando houver questão preliminar. Aquelas preliminares lá do artigo 337. Em resumo, o que são providências preliminares? Providências preliminares são aquelas providências após a contestação, ou melhor, após o prazo da contestação, que irão importar, número 1, especificação das provas pelo autor, que pretende produzir para comprovar o fato constitutivo do seu direito. Então, número 1, especificação de provas. Número 2, réplica. E essa réplica pode ser pela alegação na contestação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou ainda a terceira hipótese, a quarta hipótese, né, da réplica, que seria preliminares do artigo 337. Então a réplica tem cabimento quando? Aqui, ó, número 2, né? Número 2 das providências preliminares. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. São 3. E a quarta hipótese aqui embaixo, que é a terceira hipótese das providências preliminares, quando houver alegação na contestação de questões preliminares. Quando questões preliminares forem trazidas no âmbito da contestação. Preliminares do artigo 337. Tá? Então são essas as 3 providências preliminares. 2 se confundem, né? Que é a hipótese da réplica. São hipóteses distintas, mas parece que é uma só, que é a réplica. Fica assim, né? O dedinho fica assim, né? Uma, que é a não aplicação dos efeitos da revelia, que é a especificação de provas. E 2, que são as hipóteses em que haverá manifestação do autor em face da contestação, ou seja, haverá réplica, tá? Que são quando na contestação, quando forem trazidos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, e ainda quando houver alegação de questão preliminar, que são aquelas preliminares do artigo 337, tá? Então, providências preliminares são essas, tá certo? Obrigado. Sobre providências preliminares, por enquanto é isso, tá bom?